De 2 anos para cá, o número de casos graves causados pelo vírus influenza, que é o principal causador da gripe, aumentaram muito. A quantidade de pessoas vacinadas da Covid para cá, de 2020, 2021 para cá, diminui ano a ano. Para você ter uma ideia dessa gravidade, em 2025, segundo o Ministério da Saúde, só na vacina contra a gripe, os idosos 60 a mais, apenas 53% foram vacinados. Crianças de 6 meses a 6 anos, 39%. E gestantes, 29%. Eu vou conversar com o professor Pércio Roxo sobre a importância da vacinação. E, professor, o que é que estes números significam? Bom, esses números refletem o que aconteceu após a pandemia, onde a população ficou, em 2 razões, basicamente. Primeiro, a população ficou completamente voltada para a Covid, então todas as preocupações se voltaram para a Covid, e as outras doenças preveníveis por vacinas ficaram de lado. Segundo aspecto que pesou nisso aí, que influenciou nisso aí, é que as pessoas ficaram presas em casa. As pessoas não iam para o posto de saúde se vacinar. Com isso, não só a vacina da gripe, mas muitas outras vacinas, inclusive do calendário infantil, ficaram desatualizadas, porque as pessoas simplesmente não iam até um centro de saúde. Por que que não iam? Porque lá tinha caso de Covid, tinha o risco de adquirir a doença, Covid era uma doença que estava matando muito. Então, de lá para cá, isso vem caindo, né? E qual que foi o reflexo direto nisso, falando especificamente da vacina da gripe? De 2 anos para cá, o número de casos graves causados pelo vírus influenza, que é o principal causador da gripe, aumentaram muito. Então, hoje a gente vê um número de pacientes internados por gripe grave causados pela influenza muito maior, por exemplo, do que acontece com o Covid. Isso foi um reflexo direto da não adesão ou da perda de adesão à vacina da gripe após a pandemia. E por que vacinar é importante? Vacinar é importante, primeiro, porque é uma oportunidade que o sistema imunológico tem de produzir anticorpos contra aquele determinado vírus, no caso da gripe, e preparar o organismo, caso ele tenha contato com esse vírus, não que ele não vá pegar, mas ele pega de uma forma muito mais leve, evitando uma hospitalização. Então, isso é uma importância muito grande. Prevenção. Prevenção contra a doença, porque pacientes vacinados pegam muito menos, mas não impede de pegar, mas a frequência de pessoas vacinadas com a doença é muito menor. E segundo, prevenção de formas graves da doença. Isso para mim é o mais importante, porque pegar gripe e tratar em casa é diferente de pegar gripe e ir para uma UTI e ficar entubado 1 semana, 10 dias, com todas as complicações advindas dessa internação. Então, essas são as principais importâncias. O senhor disse que nos últimos 2 anos aumentou o número de vítimas da gripe, em razão, talvez inclusive por causa da baixa adesão à vacinação. Como é que se muda esse cenário? Só tem uma forma de mudar esse cenário: as pessoas se lembrarem e voltarem a valorizar essa doença como não sendo uma doença banal, porque a gripe não é um resfriado. O resfriado, sim, é uma doença mais leve, mais tranquila de se tratar, com muito menos complicação do que a gripe. A gripe não é uma doença banal, é uma doença que pode ter complicações. E os números estão mostrando o número de pacientes hospitalizados, tanto adultos como crianças, né, por conta da gripe, pela falta da vacinação. Então, a única forma de mudar esse panorama é que a população se conscientize novamente da importância dessa doença e da importância de se vacinar. Qual que é a diferença da gripe para o resfriado? A gripe leve, será que eu posso chamar de gripe leve um resfriado?
O resfriado, ele se restringe às vias aéreas superiores, se restringe ao nariz. Então, o resfriado é um nariz escorrendo, é um espirro, pode vir com febre, mas é uma febre baixa, geralmente não afeta o apetite, não afeta o estado geral, raramente complica com internação. Então, é um quadro restrito à via aérea superior. A gripe, além de pegar a via aérea superior, ela pega a via aérea inferior também, ou seja, brônquios e pode pegar até o pulmão, né? Então existe a pneumonia viral causada pelo influenza, que é o vírus da gripe, que é uma consequência desse tipo de infecção. A gripe seria um quadro mais intenso, um quadro com febre maior, com indisposição maior, afeta o apetite e, em alguns pacientes, pode ter as complicações pulmonares, principalmente aqueles pacientes que são idosos, acima de 60, né? Pela definição aí, idoso acima de 60, e pacientes com comorbidades, pacientes imunodeprimidos, pacientes que têm doenças pulmonares crônicas, pacientes asmáticos não controlados e assim por diante. Existem vários tipos de vírus para a gripe. Essa vacina ou essas vacinas cobrem todos eles? Não. Essa vacina é contra o vírus influenza e os sorotipos A e B. Tá? Então, esse sorotipo A e B do influenza, porque tem outros sorotipos também, esses são os mais envolvidos com doença em seres humanos. Então, é uma vacina que dá uma cobertura muito boa, inclusive a vacina do SUS, que é ofertada pelo SUS, que tem 3 cepas, né, do A e do B, quando se compara com a vacina tetravalente da rede privada, das clínicas de vacina privada, que tem uma cepa a mais. Essa vacina que é ofertada no SUS, com essas 3 cepas, são as cepas que mais circulam no nosso meio. Então ela funciona muito bem. As pessoas podem se vacinar muito bem com a vacina dada no SUS. Tem aquela pessoa que diz o seguinte: eu não tomo vacina porque eu nunca peguei gripe. Procede? Não procede, porque nunca pegou, mas... E aí? Né? Não pode pegar? Pode pegar. E a forma de mudar esse pode pegar é fazendo a vacina, né? Então é isso que nós temos que mudar na cabeça do brasileiro, de um modo geral. Ele não fica doente, mas ele pode ficar algum dia, né? O tempo passa, ele vai ficando mais velho, então ele pode ficar. E o objetivo da vacina é justamente evitar que ele fique doente. A pessoa imunodeprimida, ela deve tomar vacina? Com toda certeza, com absoluta certeza, indicação formal. Nós indicamos para todos os nossos pacientes aqui do ambulatório, que têm imunodeficiências, a importância deles fazerem a vacina. É uma vacina absolutamente segura, ela é feita de vírus morto, então, como ela é feita de vírus morto, não existe o risco da vacina causar a gripe, porque o vírus que está ali é morto, né? E, embora os pacientes imunodeprimidos produzam menos anticorpo do que os pacientes que têm a imunidade normal, mas alguma coisa eles produzem. Então, se justifica sim fazer. Bom, professor, eu vou aqui encerrar essa entrevista fazendo um questionamento para a sua reflexão. Segundo o Ministério da Saúde, números que eu disse lá na abertura do programa, as pessoas com mais de 60 anos no Brasil, apenas 53% vacinaram, quando o ideal, no mínimo, 90%. Crianças de 6 meses a 6 anos, que dependem do pai ou da mãe para serem vacinados, apenas 39%. E as gestantes, apenas 29%. A vacina é de graça. Basta ir no posto de saúde. Essas pessoas não devem imaginar o mal que estão causando a si e ao próprio sistema de saúde do país, né? Com certeza. Elas não têm ideia do quanto elas estão sendo prejudicadas, né? Agora, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas ouvem informações de má procedência, falando que a vacina causa gripe, que a vacina dá problema de doença autoimune, coisas que não tem comprovação, não tem embasamento científico. Então, isso é uma das coisas também que afasta as pessoas da vacinação. Então, as pessoas precisam procurar cada vez mais fontes seguras de informação, fontes confiáveis de informação, para que elas possam se proteger da melhor forma possível. E é como você falou, de graça, né? Então não tem por que não fazer.
E se você quer boa informação sobre saúde, é só assistir aos programas do Hospital das Clínicas nas redes sociais, entre eles este com o professor Pércio Roxo, que é um especialista na área, falando sobre a importância da vacina, neste caso, a vacina contra a gripe. Professor, obrigado. Eu que agradeço. E lembrando, na rede pública a vacina é de graça e você pode ir até lá. Eu te encontro em uma unidade de saúde. Vamos lá? Até mais.